这样吧，我唱了，你给我们打折怎么样？ Ele começa a falar sobre algo do meu passado. E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Faz tempo que eu não apareço por aqui. Eu passei um mês fora e acabei tirando esse um mês para dar uma relaxada, sair um pouco das redes sociais. Mas agora voltamos. Bom, nesse um mês que eu passei fora, eu visitei vários lugares. E eu estava lá no interior da França quando algo inusitado aconteceu. Eu filmei tudo e resolvi trazer aqui para vocês. A gente estava num restaurante francês, comendo o fondue, que lá eles não chamam de fondue, eles chamam de fondue, eu acho. E no fim das contas, depois de comer, depois de aproveitar tudo, a gente começou a ouvir assim uma voz em chinês. Quando a gente olha, tinha um cara no bar falando chinês com uma mulher. Nisso, eu e meu amigo Lucas, mais ele do que eu, ele é mais corajoso, ele falou assim, bora lá conversar com eles. Então a gente foi lá conversar com eles e tudo foi filmado, a gente queria ver a reação deles. E o que a gente obteve foi muito além de só uma reação que a gente já estava acostumado. O que aconteceu ali foi algo muito valioso. Então eu resolvi trazer aqui para vocês, para a gente analisar a reação, para a gente ver o que aconteceu e para você entender um pouco mais sobre a cultura chinesa. No primeiro momento a gente chega lá no chinês e a gente se apresenta. Na verdade, meu amigo chega perguntando quanto aquela comida custou. E todo mundo começa a rir. Sabe aquele riso que você não sabe se é de nervoso, você não sabe o que está por vir, ou se a pessoa só sabe falar aquela frase e foi lá falar aquela frase com o chinês. Mas depois a gente começa a se apresentar e o chinês nos pergunta de onde somos. Então a gente se apresenta rapidinho ali. E aí nessa hora eu começo a fazer perguntas para eles. E eu fiz uma pergunta que eu acho que talvez fez uma pequena diferença, ou pelo menos era uma pergunta que eu ouvia muito e resolvi replicar ela. Quando a gente morava lá na China, os chineses perguntavam de onde a gente era, papapá, quanto tempo estava na China, e eles sempre soltavam aquela pergunta, já se acostumou com a China, já se acostumou a viver aqui? Então eu lancei essa pergunta, já se acostumou a viver aqui na França? E nessa hora o cara fica todo feliz. E ele nos oferece uma bebida alcoólica, que até hoje não entendi bem o que é aquilo que ele falou, um nome, não sei se era em chinês, não sei se era em francês, e ele já foi pegando vários copinhos e entornando aquela bebida. Isso é muito comum. Eu já fui em várias casas de chineses e eles me ofereciam bebida alcoólica. Gente, eu era adolescente, o cara lá me oferecendo a cachaça de sei lá o que, eu nunca aceitava. Mas é uma forma deles mostrarem que eles estão gostando de você, eles estão apreciando aquele momento, eles estão agradecidos por você, ou eles querem simplesmente fazer uma amizade com você. Então ele fica todo empolgado e começa a entornar aquela bebida pra gente. A gente segura na mão, dá uma cheiradinha, dá uma olhadinha, você não é obrigado a beber, mas você não pode recusar. Então a gente ficou segurando aquilo na mão. Uma amiga que estava conosco, ela gostou, ela bebeu tudo. 麻烦你们多少钱？我听得到你们说中文，我们也说他是中文的老师，在巴西中文的老师。在哪里？在巴西？他说的比我好多了。说的也很好。我在中国住了3年，他住了15年。 15年。对。你3年就说的这么好了？还可以，还在学习。他是我的老师。 那你们是巴西人吗？巴西人。对，我们都是巴西的。那你们都是巴西人是吧？不是，我们他是4个法国的。你们就来这里玩了是吧？对啊。对。你们住在这边吗？是，我们是这里啊。习惯了吗？来，习惯了。哇，再坐一会儿，请你们喝个苏打。como fala? 度数是多少？是有40多度。哇，40多。 40多。 E a gente só ali batendo papo com chinês, papo vai, papo vem. Nessa hora começaram aquelas perguntas clássicas de como é que eu fui parar na China e outra também que eles me faziam muito e me fazem até hoje, se eu sei ler e escrever chinês. Para você ver que existe uma galera que só sabe falar e ouvir, mas se você sabe ler e escrever, aí você é uau! Nessa hora que eu digo que sei ler e escrever, adivinha só, o cara pega o celular, começa a filmar. Ele quer filmar eu falando alguma coisa. Para quem que ele vai mandar aquilo, eu não sei.
E aí, nessa hora ele fica com o celular na mão o tempo inteiro, fazendo perguntas se eu já fui para a China, se eu já voltei para a China desde que eu saí de lá. E papo vai, papo vem, pergunta dos meus pais, pergunta como é que eu aprendi português em casa. 哎，等于说你18岁之后你就回巴西了。对， É 40% de 我都听说 álcool. 过。 Isso é tipo 你没有中国国籍啊？ 40%, tipo cachaça. 你是爸爸妈妈去了中国是吧？ Que- 对，那你葡萄牙语是怎么学的呢？跟着父母在家里学的，那你也会听说读写都可以。都会。我可以跟你对话，我把那个录下来吗？可以。 Olha, o entender, tá Ele quer filmar eu falando chinês. Uau, tá vendo? 是对。你那个来这里要玩多久啊？玩了20天了，明天回国。明天回巴西，对，是吧？那你18岁之后有没有回过中国啊回了一次，17年的时候。 ？17年的时候回到中国。Nessa hora, o nosso amigo Lucas, ele começa a falar sobre algo do meu passado. Ele começa a falar que eu cantei na China, que eu sei cantar músicas em chinês e eu lá morrendo de vergonha. Ele começa a falar os programas que eu já participei na China. Quando eu morava lá, eu participei de alguns programas de auditório, programas de música. E nessa hora ele pede para eu cantar e eu morrendo de vergonha, né? Difícil fazer eu cantar hoje em dia. Não é em qualquer lugar, tô no meio do restaurante. Canta aí, vai, canta. A vergonha fala mais alto. Mas aí o chinês aproveitou que o nosso amigo já tinha pedido para eu cantar e ele pede para eu cantar. Nessa hora eu usei um pouco da esperteza e eu fiz uma proposta. Falei assim, eu canto se você me dá um desconto na comida. A comida tinha sido caro, pagando em euro principalmente. Ele não respondeu, ele deu uma risada, mas eu imaginei que se desse tudo certo ali a gente ia ganhar um desconto. 他在中国很有名，因为他是歌手，他是那个我是参加过那个星光大道，星光大道还有汉语桥汉语桥。 ，CCTV 4的，哦，但是那是12年的事了。现在我过去的话，那你叫什么名字？在中国我叫施珍美，西式的施，珍珠的珍，美国的美。真美。对，在巴西，在国外我叫 Karina。但是他唱中文歌很好听，神话，美丽的神话美。丽的神话，天亮了。如果你去百度一下，可能还会找得到。我当年不唱。那是真美，就是真美。星光大道打进去就可以搜出来是吧？星光大道现在不知道，因为现在没有这个节目了。但是施珍美，巴西汉语桥都可以找得到的。你再唱一句。不好意思，不好意思。这样吧，我唱了，你给我们打折怎么样？Obviamente eu não estava cantando só pelo desconto, né? A atmosfera do ambiente estava legal, tinha pouca gente lá, já era tarde da noite, já era uma das nossas últimas noites lá na França, a gente estava quase voltando para o Brasil e aquela seria uma experiência muito enriquecedora. Eu estava percebendo que todos ao redor estavam gostando de nos ver falando em chinês, alguns já até sacaram o celular para filmar a gente. Então a gente começa cantando uma música a capela, uma música chamada Na Pian Hai. O Lucas puxa, aí eu vou e acompanho. A gente começa a cantar, o chinês fica todo feliz, ele começa a pesquisar no celular que música é essa, porque ele queria cantar também. Então nisso que a gente percebeu que ele já estava bem feliz, bem satisfeito com a gente percebe que aquele é um momento perfeito para a gente deixar a bebida de lado, porque naquele momento ele estava tão feliz que a gente sabia que nada o ofenderia. Então foi um momento que a gente resolveu deixar a bebida na mesa, que a gente não estaria fazendo desfeita. Perceba que teve um momento propício para isso. Não foi quando ele entregou, eu falei, não. Você pega, você fica ali enrolando e depois você deixa de lado no momento que você sabe que ele não vai se sentir ofendido. 你看那花叫什么海？你看那花儿都哭了，你知道我会永远等你给我的回答，让我们忘了那片海，让我们来世再重来，让我们一生一世生生世世永不再分开。我不会的，我也不会。没事。
E nisso a gente começa a cantar e ele ficou animado, achou lá o playback e começou e colocou o playback, pediu pra gente cantar de novo com o playback e a gente cantou mais um pedacinho. E no final dessa música, ele já estava tão empolgado, estava tão alegre que ele pediu outra, ele pediu mais uma música diferente. E a gente resolveu cantar uma música chamada Tonghua, Conto de Fadas. É uma música muito conhecida, ele ficou super empolgado. E ao final dessa música, pede pra gente mandar um oi para uma escola lá na China chamada Yuhu Zhongxue, Ensino Médio Yuhu. Onde é, pra que a gente mandou aquele oi, eu não sei. Mas ele filmou todo aquele processo, filmou a gente cantando, filmou a gente falando e ainda pediu pra gente mandar um alô pra uma escola lá na China. No fim de tudo, ele nos deu o tão esperado desconto, que foi só a cerejinha em cima do bolo daquela noite incrível.再来一首，其他的。变成 KTV 了这里。我们还要开2个小时的车回家。对，再唱一首，来开始唱童话。我想了很久，我开始慌了，是不是我又做错了什么吗？你哭着对我说，童话里都是骗人的，我不可能是你的王子，我会变成童话里你爱的那个天使，张开双手，变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里，幸福和快乐是结局。一起写我们的结局。加油，玉人中学，加油，玉湖中学，说一下，我们要加油一个中学，加油，加油，玉湖中学，玉湖中学，加油，玉湖中学。Uma lição que você pode tirar desse vídeo que a gente filmou é que na hora de fazer negócios com os chineses, na hora de negociar preço, na hora de falar de negócios, primeiro fortaleça a amizade. Se não tem amizade igual a gente acabou de conhecer o cara, a gente canta uma música com ele, a gente faz ele lembrar da terra dele, a gente faz ele lembrar da juventude dele, ele ficou tão feliz. Na hora de você fazer negócios com os chineses é a mesma coisa, primeiro foque na amizade. Foque em fazer ele se sentir bem, dê um presente para ele. Às vezes no Brasil a gente pode sentir que a gente está comprando essa pessoa, mas não, dê um presente para ele, ofereça uma experiência legal para ele. E nisso ele acaba se abrindo para você. E é só através desses momentos, bebida, conversa, fazer ele voltar ao passado. Naquele momento eu acho que foi muito forte para ele, só faltou ele chorar de emoção. Então esse desconto no final que a gente conseguiu foi uma representação de tudo que a gente viveu naqueles breves minutos ali com ele. Então, quando você for negociar com um chinês, é a mesma coisa. Primeiro, você tem que passar por aquela experiência legal, aquela experiência bacana, seja um jantar, seja o que for. E aí sim, você vai poder falar sobre negócios e ter bons resultados. Então é isso, se você gostou desse vídeo, saiba que nós temos mais de 200 vídeos aqui no canal, alguns nesse estilo também, vlogs em chinês, dicas sobre cultura, sobre viagens, sobre mandarim e muito mais. Se você não for inscrito, se inscreva no canal para a gente chegar logo nos 100 mil inscritos. Ficamos assim então, até a próxima, 再见!